Na última semana de Jesus, naquele domingo necessariamente, ele entra montado em um jumentinho. Zacarias 9:9 já tinha uma ideia apontando para o rei. E ele entra em Jerusalém, e aí o povo aclama o rei. Mas no decorrer daquela última semana, nós vamos ter Jesus, ele censurando os fariseus, Mateus 23, chamando de hipócritas. Mas em Mateus, nós vamos ter ele encontrando uma figueira. E ele amaldiçoa a figueira. A figueira retrata Israel? Marcelo? Sim, a figueira é um símbolo de Israel, e assim como outras árvores da Bíblia, a oliveira. Agora, nós temos que entender uma coisa, nós temos que tomar cuidado para não espiritualizar demais o texto. Sabe por quê, pastor Juliano, professor Ivan, professor Gabriel? Porque os aliancistas muitas vezes usam esse texto como Jesus amaldiçoou a figueira, e a figueira é um símbolo de Israel. Então Deus não tem mais um plano para Israel e substituiu pela igreja. Então isso é um ponto importante aqui, viu, pastor Juliano? Agora, em nenhum lugar do Novo Testamento nós vamos ver a igreja substituindo a Israel. Só que a teologia aliancista crê que Deus não tem mais um plano com Israel. Né? Se você conversar, você que é um grande debatedor, estou aqui diante de grandes debatedores, eles dizem assim que o trato de Deus agora é a igreja. Então nós não podemos, uma das regras de uma boa hermenêutica bíblica é não espiritualizar o texto. A figueira era uma figueira literal, né? O que Jesus está querendo ensinar aqui é uma lição primária, que na figueira os frutos nascem primeiro do que as folhas. Como a comunidade a quem Jesus se dirige é os judeus é simbolizado por essa figueira. Eles demonstravam ter frutos, mas na verdade tinha só folhas. E aí Charles Adam Spurgeon, o príncipe inglês dos pregadores, disse assim, o primeiro Adão buscou folhas. Quando Adão pecou, ele buscou folhas de figueira. Só que o último Adão, que é Cristo, não se contenta com folhas, ele quer frutos. Dignos de arrependimento. Entendeu? Então, aqui a nação de Israel é simbolizada por essa figueira que estava sem frutos. Porque veio para os seus. Quem são os seus aqui? São os destinatários da promessa, da aliança do reino. Esses o rejeitaram, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de ser filho de Deus. Então, a figueira retrata Israel. Capítulo de número 22... na continuidade, e aí nós vamos ter Jesus contando uma parábola de um banquete. Sim. E há uma rejeição, e aí os servos voltam e dizem ao rei, eles rejeitaram o convite, e aí esse convite se estende. E aí muitos aceitaram. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Dentro de todo este contexto que nós estamos caminhando, pastor Gabriel, entende-se que esses que foram chamados seria Israel, e eles rejeitaram o convite desse banquete, e aqueles que aceitaram depois seriam os gentios, e isso em Romanos 11 fica mais claro? Entende-se assim? Sim. Inclusive, isso já era profetizado do próprio Antigo Testamento, né? Quando nós pegamos ali Isaías, do capítulo 49 em diante, ele vai falar muito disso. Se eu não me engano, é o capítulo 50, que ele diz assim... É como se fosse Deus falando para Cristo, né? Para ti é muito pouco apenas Israel, farei de você também uma luz para os gentios. Yes. Né? Então ali já estava previsto que quando o Messias se manifestasse, a salvação por meio do Messias alcançaria também a todos os gentios. E depois a gente vai descobrindo como, quando chega ali em Isaías 53, por meio do sacrifício dele. E para ser sacrificado, é um ponto lógico, teria que primeiro ser rejeitado. Se os judeus não tivessem rejeitado, ele não seria entregue para ser crucificado. Então tudo isso já estava previsto na presciência de Deus e estruturado dentro desse plano, né? E até complementando essa ideia de reino, eu gostaria de ler aqui Lucas, no capítulo 19, né, que quando Jesus está prestes a entrar em Jerusalém, nesse paralelo de Mateus 22, 23, 24, ele faz uma parábola que encaixa muito bem com essa ideia de reino, né? Lucas 19, a partir do verso 11, diz assim:
Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. E então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas, né? A parábola das minas, né? Então olha que interessante, um homem de nobre nascimento, né? Alguém que já nasceu destinado a ser rei, que é o próprio Cristo. Aí fala que ele foi para uma terra distante para ser coroado rei. Aqui ao pé da letra, o grego é receber uma basileia, ou seja, Uau. receber a autoridade para reinar. E quando isso aconteceu? Quando Cristo ascende aos céus, assenta-se à destra do Pai e ali ele recebe toda a autoridade, né? Então aqui é quando se cumpre essa parábola. O que o texto diz? Que ele já estava preparado para ir para essa terra distante ser coroado rei, mas ele deixou orientações aos seus servos. Trabalhem com essas minas, com esses valores que eu estou dando para vocês. E aí quando ele volta, muito tempo depois, para tomar posse do reino que já era dele, ele premia aqueles que trabalharam corretamente com os dons que lhes foi dado e pune aqueles que foram indignos, né? Isso é o que Jesus fará em sua volta, na manifestação plena do reino. Então aqui nós vemos exatamente essa questão do reino. Jesus, ele já é o rei por direito, mas ele sobe ao Pai, recebe essa autoridade para reinar, nos deixa aqui trabalhando em nome dele com os dons e os talentos que ele nos deu, e quando ele voltar, ele irá julgar a cada um de nós pela qualidade, quantidade e intensidade do trabalho que fizemos em prol do reino dele. Glória a Deus. Então vamos lá. Jesus, ele entra montado em um jumentinho, Sim. chora sobre Jerusalém, e a partir de então nós vamos ter Jesus expulsando os cambistas do templo, e aí nós vamos ter Jesus amaldiçoando a figueira, retrata Israel. Sim. Depois nós vamos ter Jesus contando uma parábola, e essa parábola tem como cerne a rejeição, aqueles que foram chamados ao banquete, mas rejeitaram. Perfeito. É a rejeição ao rei. Ok. E aí nós vamos ter Jesus chamando de guiadores cegos, diversos ais, e no final Jesus ele diz que ele desejava juntar este povo como uma galinha junto aos seus pintinhos. Mas vocês não quiseram, então a casa de vocês ficará deserta e chegará o dia em que vocês irão clamar lá Hosana.